paz! Tudo bem com vocês? Que bom vocês estarem aqui ouvindo mais uma vez a palavra de Deus e cultuando ao nosso Deus junto com a gente. Hoje nós vamos aprender sobre a oração. Em casa, quem é que costuma orar, hein? Muito bem! E como é que a gente faz quando a gente vai orar? 5 dedos nessa mão, com mais 5 na outra mão. Vou juntar as minhas mãos para fazer minha oração. E aí a gente fecha os olhos e fala com o Papai do Céu. É assim que a gente faz a nossa oração. E Papai do Céu nos ouve? Sim, não é? Ele ouve todas as orações. A palavra de Deus, a Bíblia, ela diz que tudo que a gente pedir em nome do Senhor, Ele vai conceder. Então, por isso, criança, vamos começar o nosso culto hoje orando. Todo mundo vai fazer aí em casa comigo, vamos orar. 5 dedos nessa mão, com mais 5 na outra mão. Vou juntar as minhas mãos e fazer minha oração. Papai do Céu, muito obrigada, Deus, por mais um culto. Te agradecemos pela vida de cada criança que está aqui ouvindo a tua mensagem. Agradeço pela vida de cada dia aqui. Obrigada, Senhor, pela vida da nossa igreja. Continue abençoando cada dia mais e mais. Em nome de Jesus, amém. Amém, crianças? Muito bem. Agora nós vamos ouvir mais um culto, né? Para o nosso Deus. Que Deus abençoe cada um de vocês. Crianças, agora a gente vai cantar uma música muito linda que fala sobre a alegria. E não é qualquer alegria, é a alegria de quem tem Jesus no coração. Vamos lá? A alegria está no coração de quem já conhece Jesus. Oi, crianças, tudo bem? Nós hoje, na nossa história, vamos falar sobre um tema muito importante. É um tema que deve estar presente em nossas vidas diariamente. É sobre a oração. Vocês têm orado? Vocês têm falado com Deus? Isso é tão importante, crianças, para provar a importância da oração em nossas vidas. A nossa história hoje vai contar sobre um personagem que amava muito a Deus e amava muito conversar com Deus. Através da oração, ele era muito abençoado.
Alguém já adivinha quem é? Olha só, acertou quem falou que era Daniel. Isso mesmo, crianças. Daniel era um jovem que amava conversar com Deus. Ao menos 3 vezes por dia Daniel falava com Deus. Daniel dedicava tempo para conversar com aquele que era o seu melhor amigo. E é o nosso também, não é mesmo? Olha só, eu trouxe Daniel aqui olhando esse momento aqui em que não devemos ter nenhuma distração ao nosso redor. Devemos fechar os nossos olhos, devemos concentrar todo o tempo para falar com Deus e conversar com Ele sobre tudo o que há em nosso coração. Nem sempre é fácil nós pararmos para falar com Deus, mas essa deve ser uma prioridade, deve ser algo que nós devemos fazer sempre. Mas voltando à história de Daniel, naquela época, crianças, tinha um rei. Esse rei era chamado Dario. Esse rei Dario, ele gostava muito, muito, muito de Daniel. Ele era amigão de Daniel. Mas tinham outros governantes, tinham outras pessoas que tinham poder ali naquela cidade que não gostavam de Daniel. Talvez eles tivessem até ciúme de Daniel, porque ele era muito amigo do rei e o rei gostava realmente de Daniel. Então eles resolveram fazer algo que podia estar prejudicando Daniel, uma coisa que não era legal. Eles foram até o rei Dario e disseram ao rei: Rei, por que você não faz uma lei proibindo que todas as pessoas adorem e orem a outros deuses? Todos só vão poder adorar e pedir tudo o que eles quiserem a você, somente ao rei. E o rei gostou da ideia. Ele não tinha pensado na hora que ele iria prejudicar Daniel. Aí ele fez a lei. Crianças, vocês nem sabem o que aconteceu. Para todas as pessoas que decidiam não obedecer ao rei, o rei ia colocar elas na cova dos leões, aquelas feras. E vocês aí imaginam, né? Daniel não obedeceu. Daniel foi uma das pessoas que não obedeceu. Ele continuou orando e obedecendo somente a Deus. Pois é. Quando Daniel estava na cova dos leões, veio um anjo. Um anjo que foi enviado por Deus, crianças. Através da oração de Daniel, através daquela oração poderosa, o anjo fechou, trancou a boca dos leões e eles ficaram assim, ó, bem mansinhos. Eles não fizeram mal algum a Daniel. Daniel sabia, ele tinha certeza que tudo aquilo estava acontecendo porque Deus estava protegendo ele. É maravilhoso saber, né? Que através da oração, através do pedido de Daniel a Deus, ele conseguiu ficar salvo, ele se salvou. Ele podia realmente sofrer vários ferimentos e até morrer, porque aqueles leões estavam ali e se não fosse o anjo, não ia dar certo, né, crianças? Ia acontecer algo muito ruim com Daniel. No dia seguinte, vocês sabem o que aconteceu? O rei Dario, que gostava muito de Daniel,
ele tinha esperanças de que o Deus que Daniel servia iria tirá-lo disso, iria salvá-lo. Mas ele estava com medo e foi lá na cova dos leões. E quando ele chegou lá, ele chamou por Daniel. E Daniel respondeu. E ele viu como Daniel estava feliz e como os leões estavam quietinhos junto dele. Ele acreditou e viu no poder que Deus tinha para a vida de Daniel e para a vida de todas as pessoas que o amavam e que o adoravam. Vocês viram, crianças, como é importante a oração nas nossas vidas. Como foi fundamental, como foi importante a oração de Daniel. Então, a exemplo de tudo isso, nós agora vamos fechar os nossos olhos e vamos falar com Ele, que é o nosso melhor amigo e que quer sempre nos ouvir, que é Deus. Senhor Deus, muito obrigado por essa história. Obrigada por nos lembrar da importância que a oração tem em nossas vidas. Que possamos sempre falar contigo e colocar, Senhor, diante de Ti todos os nossos sentimentos, tudo que vem no nosso coração. Que Tu sempre esteja aqui para nos ouvir. Obrigada por tudo, obrigada por nossa igreja e obrigada por cada criança que está aqui ouvindo a nossa história. No nome de Jesus, amém. Oi, crianças, mais uma semana e nós vamos fazer mais uma atividade. Antes da gente começar a nossa atividade e eu falar para vocês o material que a gente vai precisar usar, eu estava pensando na história que tia Sabine contou sobre Daniel, sobre o rei Dário, sobre os leões, e eu fiquei pensando, será que Daniel teve medo na hora que ele foi jogado ali? Eu teria medo de ser jogado ali junto com aqueles leões. Mas uma coisa me chamou a atenção. Quando tia Sabine estava contando, quando o rei Dário foi lá, que chamou Daniel, Daniel estava lá, tranquilo no meio dos leões. Então isso me fez entender que Daniel não teve medo, que Daniel orou, como Daniel fazia todos os dias, orava, pedia a Deus sempre para proteger ele, para guardar ele, a família dele, dar o sustento para ele, e por isso que Daniel não teve medo. Pensando nisso, nós vamos fazer a nossa atividade de hoje. E para isso a gente vai precisar de uma folhinha de papel, certo? Lápis e canetinhas coloridas. Eu adoro esse barulhinho. Vamos precisar também de uma tesoura, certo? Uma tesoura sem ponta. E o que é que a gente vai fazer? A gente vai fazer a nossa mão. Quando a gente vai orar, geralmente a gente tem o hábito de juntar as nossas mãozinhas e baixar a cabeça, né? E orar e falar com Deus. Pronto, nós vamos fazer justamente a nossa mãozinha na folha de papel. Só que a gente não vai fazer a mãozinha aberta, a gente vai fazer a mãozinha, ó, fechadinha. A gente vai dobrar a folha ao meio, desse jeitinho, certo? E com a abertura assim, ó, pra fora, a gente vai botar a nossa mãozinha, assim, ó. Aqui tá a abertura, tá vendo? E aqui, ó, a mãozinha assim, fechadinha. E a gente vai riscar a nossa mão, desse jeito, tá vendo? Desse jeitinho aqui, ó. E a gente vai recortar desse jeitinho aqui, certo? Aí quando a gente abrir, a nossa mãozinha ela vai ficar, ó, tadã, desse jeito. As duas mãozinhas juntinhas, orando, tá vendo? E o que é que a gente vai colocar dentro? Dentro a gente vai colocar tudo que a gente coloca quando a gente ora, quando a gente fala com Deus. A gente pede pelo papai, pela mamãe, pelos amigos, pela igreja, pela escola, pelo mundo, pela saúde, pelas pessoas que estão doentes. Então a gente vai colocar tudo que a gente ora
dentro dessa mãozinha. Feito eu coloquei aqui, ó, na minha mãozinha. Tá vendo? E aí você vai fazer a sua. E como o Daniel fez, vai continuar orando todos os dias, em todos os momentos, por tudo que Deus nos dá e pedindo sempre que Deus nos proteja, que Deus nos guarde. Em nome de Jesus. Tá certo? Vamos lá fazer a nossa atividade. E se você fizer sua atividade, tira uma foto e manda pra gente. A gente vai adorar ver o que você tá fazendo. Tá certo? Beijo e até a próxima atividade. E aí, crianças, gostaram do nosso culto de hoje? Que bom, não é? A gente poder adorar ao Senhor, louvar ao Senhor, fazer nossas orações ao nosso Deus. Hoje nós aprendemos sobre Daniel, que orava a Deus todos os dias. Ele sabia que conversar com Deus era muito importante. Então, vocês aí em casa, crianças, estejam sempre conversando com Deus, porque é muito importante a gente poder, conversar com Deus e saber que Ele nos ouve. Assim como Daniel conversava com Deus, você também pode conversar com Deus. Então, para terminar o nosso culto, vamos fazer uma oração. Já que hoje a gente aprendeu sobre oração e tudo, vocês aí em casa, quem é que lembra o que tia Sana falou no começo do vídeo? 5 dedinhos nessa mão, com mais 5 na outra mão. Vou juntar as minhas mãos e fazer minha oração. Vamos fechar os olhos, crianças? Oremos. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos por mais um culto, te agradecemos pela história, pelas músicas, por todas as tias, ó Deus, que estiveram aqui nos ensinando hoje. Que nós possamos levar todos esses ensinamentos para a nossa vida. Nos dá uma semana muito, muito abençoada na tua presença. Em nome de Jesus, nós te oramos. Amém! Amém, crianças? Então, que Deus abençoe cada um de vocês. Um grande abraço e até a próxima. Tchau!